Deus, graça e paz, sou seu amigo e irmão, pastor Edevaldo Oliveira. Hoje eu quero falar sobre casamento, né? O significado, o que Deus uniu, o homem não separe. É uma situação bem delicada, principalmente nos dias atuais, tá? Eu gostaria que você se inscrevesse no canal, você que não é inscrito ainda, ativa o sininho de notificação aí e compartilha nos grupos, compartilha com os amigos, pede para as pessoas se inscreverem, dá uma força em nome de Jesus. Vamos lá? Gente, esse texto que eu citei como título está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Eu vou ler a partir do versículo 3, serei breve. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Aqui já tem uma coisa que a gente poderia ficar pensando. Os fariseus se aproximaram dele e, para pô-lo à prova, para testar Jesus, disseram: é permitido ao homem divorciar-se da mulher por qualquer motivo? Por qualquer razão? Porque hoje, por qualquer motivo, as pessoas têm se divorciado. Eu sou incompatível, nós não nos entendemos. Hoje a gente briga muito. Nós temos, como é que eu posso dizer, pensamentos que divergem. E por aí vai. São várias razões, né? A pessoa passou um período casado, ele ou ela, e por uma razão qualquer, eles querem aí pôr fim ao relacionamento por conta de algumas situações que para ele ou para ela é melhor separar. Mas eu não vou colocar ainda a minha opinião. Eu vou ver aqui o que a Bíblia fala. Os fariseus perguntaram se poderia separar por qualquer motivo. Vamos lá, vamos ver o que a Bíblia diz. Versículo 4. Ele respondeu: vocês não leram que no princípio, no início, o Criador os fez homem e mulher? Está falando de Adão e Eva. A gente precisa, falando de casamento, a gente precisa ir lá atrás. E diz aqui o seguinte, no versículo 5, que diz: por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. O que Deus uniu, ninguém separe. Ele fala com relação ao início de Adão e Eva, e aqui o Senhor Jesus está expondo, né, que essa união, ela deve ser sempre sólida, né? Não pode ter separação, não pode haver separação. O Criador fez os dois para serem uma só carne. Por quê? Deus, como você já sabe da história, eu não vou voltar lá para Gênesis. Se você quiser, você pode ler o início da criação, onde Deus pega Adão e diz aqui a palavra que ele tira uma costela, sabe? E da costela ele faz a mulher, Eva. E ali os dois, né, passam a ser homem e mulher. Até Adão diz assim: ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E se chamará varoa, porquanto do varão foi tomada. Tá? Eu vou até dizer aqui o texto, né, para você ver. Gênesis capítulo 2, versículo 23. Então exclamou Adão: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, ou varoa, porquanto do homem ou do varão, depende da tradução, foi tirada ou foi extraída. Por esse motivo é que o homem deixa, sabe, a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma, olha, os dois se tornam uma só carne. Agora, por essa razão, Jesus fala aqui que o que Deus une, o homem não separe. Nós vamos examinar alguns pontos aqui. Alguns dizem assim: mas eu estou separando, pastor, porque, olha, fulano é ignorante. Ele é bravo. Ah, pastor, porque ela é rixosa, porque ela é isso. Já percebeu que o que está faltando hoje nos casamentos sabe, empatia. É um se colocar no lugar do outro, né? Quando o marido se preocupa em saber como ela está se sentindo, e quando a mulher
ela se preocupa em saber o que o marido está sentindo. Então, eles vão conversar, eles vão dialogar, eles vão apaziguar a situação. Tem gente que acha que todo casamento é perfeito, não tem brigas, o casamento perfeito não tem desavenças. Isso é algo equivocado, isso é um conto de fadas, querido. Não existe o príncipe encantado, nem a princesa. Não, esse negócio de viveram felizes para sempre, há controvérsias. Nós precisamos entender que vai haver, porque são duas cabeças diferentes. Ele pensa de uma maneira, ele foi criado de uma forma, ela foi criada de uma forma, ela pensa de uma maneira e ambos se completam. Né? Não é à toa que o trecho diz que ela se tornará auxiliadora. Exatamente. Então ela passa a ser auxiliadora e às vezes a pessoa tem aquela ideia, né, de que a pessoa que está auxiliando é inferior, é menor. O auxiliar, sabe, falando, está só ajudando. Aí que está o grande diferencial. Isso aqui está escrito em Gênesis capítulo 2, no versículo 18. Deixa eu ler aqui para você. Gênesis 2, verso 18. Ele diz aqui o seguinte. Deixa eu ver aqui. Muito bem, muito bem. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei a ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Olha só, em algumas traduções diz assim, que irá criar uma adjuntora, uma auxiliadora, ou talvez, em algumas passagens, né, está como a minha, né? Diz aqui o versículo, alguém que o auxilie. Todas as vertentes, né, da palavra, que levam a dar a ideia de alguém que está ali para apoiar, para ajudar, e não achando que aquela pessoa que está auxiliando é inferior. Pelo contrário, tem coisas que eu não consigo fazer só, e com a ajuda de alguém, aí eu vou conseguir desempenhar melhor o meu papel. Você consegue entender essa ideia que eu estou passando? Tem coisas que o marido, o homem, não consegue fazer sozinho. Então a esposa, como auxiliar, vai ajudar. E assim, às vezes, a mulher não consegue fazer determinadas coisas e o marido auxilia. Então, eles se completam, eles se complementam. Então, a ideia é essa. Então, vamos lá. Eu não posso me separar da pessoa que me auxilia. Eu não posso tirar aquela pessoa que é ajudadora. Não posso. Eu vou voltar aqui para o texto de Mateus para continuar trazendo a ideia. E não é um pensamento meu não, viu, gente? Porque eu tinha até um conceito pessoal meu, mas eu não tenho que olhar a Bíblia segundo o meu pensar, o meu agir. A palavra, ela fala por si mesma. Tá? Eu já tive aquela ideia de dizer assim, é melhor separar do que viver brigando. É melhor separar do que viver brigando, sabe? Não dá certo, é melhor cada um ir para o seu lado. Eu já tive essa ideia. Mas quando Deus criou o homem e a mulher, ele não criou para ambos se separarem. Então, os fariseus queriam pegar Jesus nesse detalhe. Só que Jesus falou assim, que o Criador, no início, não fez assim. Então, diz aqui, ele diz no versículo de número 6, no versículo final do 6, o que Deus uniu, ninguém separe. Aí no 7, perguntaram eles, então por que Moisés mandou uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Aí eles foram na palavra, foram na lei, foram na Torá. Por que Moisés? Aí eles falaram, por que Moisés? Não foi nem Deus, né? Foi Moisés. Porque Moisés deu a certidão de divórcio, a carta de divórcio. Aí Jesus ele responde aqui, verso 8. Jesus respondeu, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Olha aqui, que o motivo do divórcio que Moisés permitiu, lá atrás, no passado, foi por conta da dureza do coração do homem. Jesus, ele afirma que não é da vontade de Deus o divórcio, mas a dureza do coração. Sabe, irmão, o ser humano não é fácil. Então, um puxa para um lado, um quer de um jeito, outro quer de outro jeito.
Imagine, irmãos, é difícil. Eu sou de uma família, eu já até falei, né? Todo mundo da minha família, do meu lado, parentesco, todos falam alto. Tem essa voz assim mais firme, né? Parece que ele está brigando. A gente fala firme, a gente fala forte. A minha esposa não, a gente fala mais baixinho. Agora imagina, não é fácil. E quantas pessoas têm essa mesma situação, né? Que foram criados de forma muito distinta, muito diferente. Então Jesus fala que o divórcio é por causa da dureza do coração. Entende? Tem mais aí, tem muito mais. Como costumam dizer, né? Tem caroço nesse angu. E, gente, pelo meu achismo, eu não estou puxando porque eu penso, é o que a palavra está dizendo. Ele diz assim, ó, vamos lá. Versículo é o de número 9 agora. Aliás, versículo 8 ainda. Ele diz, por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. No início não foi assim. Não era para ter carta de divórcio. Não tinha carta de divórcio no princípio. Mas porque o homem tem um coração duro, aí Moisés trouxe a carta de divórcio. Aí ele continua dizendo assim, vamos lá. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, Jesus está falando, você que se divorcia da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, está cometendo adultério. Eita Jesus! Quer dizer, você se separou da sua mulher, exceto por adultério, exceto por uma situação desse gênero, vai estar cometendo adultério com o próximo casamento. Espera aí, vamos entender melhor, vamos trocar em miúdos. Você separou, está casado lá. Aí eu separei porque ela é chata. Eu separei porque ele é chato. Eu separei porque ele pega no meu pé. Eu separei porque ela briga demais. Eu separei porque a gente contende muito. Isso não é razão. Isso não é motivo, não. Não é o que estou falando, não. É a Bíblia. Ele diz que a única forma de haver um divórcio respaldado é por conta da imoralidade sexual. A única maneira de haver um divórcio legítimo é por conta disso. E não sou eu que estou falando, não. Isso aí é um texto muito complexo, gente. Eu vejo até um detalhe lá de 1 Coríntios, onde Paulo, capítulo 7, versículo 14, dá uma olhadinha aí. Tem gente que diz assim, pastor, eu estou me separando de fulano porque ele é incrédulo. Eu quero saber das coisas de Deus, ele não quer. Eu quero buscar as coisas certas e ele não quer. Mas olha o conselho aqui, Paulo dá, voltando ao mesmo objetivo que nós estamos tratando do que Jesus falou. 1 Coríntios 7, versículo 13. Da mesma forma, se uma mulher tem marido incrédulo, mas este consente em viver com ela, não se separe dele. Olha, está morando com um marido incrédulo, viu, minha senhora? Mas ele consente em viver contigo, não se separe não. Porquanto o marido descrente é santificado por causa da esposa cristã, e a esposa incrédula é santificada por causa do marido crente. Quer dizer, serve para os dois lados. O cara às vezes é crente, a mulher não é. E quando se fala de crente, né, não é aquele religioso não que eu estou falando, né? É aquele que professa uma fé no Deus Altíssimo, em Jesus. Estou falando de igreja A, B, C ou D, falando é crente da igreja tal. Não, estou falando disso. Eu estou falando em que professa uma fé firme no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você está vivendo com uma pessoa que não professa uma fé, mas essa pessoa está vivendo consciente, quer continuar morando com você, separa não. Ele diz aqui, olha, se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santificados. Mesmo um dos lados não sendo crente, está escrito que por conta da sua fé em Deus, você santifica eles. Ele diz, no entanto,
Se o incrédulo decidir separar-se, que separe. Olha, está falando aqui que a decisão é do incrédulo, não sua. Eu não quero separar, mas o incrédulo, a pessoa que vive comigo, quer, se a decisão for dele ou dela, eu não sei se você está conseguindo entender. Se o incrédulo decidir separar-se, que separe. Em tais circunstâncias, nem o irmão nem a irmã está sujeito à servidão, pois Deus nos chamou para vivermos em paz. Olha que coisa, gente. Está falando de crente não está falando de pessoas que professam a mesma fé em Deus. Porque quem professa a mesma fé em Deus luta para dar certo, luta para viver em bem, para poderem conversar, para chegarem a um diálogo. Vai ter os desequilíbrios, vai ter os momentos ruins, vai ter as tribulações, porque, irmão, no mundo tereis aflições, vai ter. Não vamos ser ingênuos para achar que não vai ter dificuldade, não vai ter turbulência. Meu irmão, vamos amadurecer e vamos saber que vai ter os contratempos, sim, mas quando se tem fé e quando se luta, eles podem mudar a situação, sabe? Nós precisamos entender isso. Eu gostaria que você voltasse aqui para o texto de Mateus. Eu li aqui como referências aqui Coríntios 7, e diz, eu vou encerrar, gente, daqui a pouquinho, tá? Não quero deixar muito longo esse vídeo não, tá? Mas vamos lá. Diz aqui o versículo 10, Mateus 19, 10. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e a sua mulher, é melhor não casar. Os discípulos falaram: se for assim para ver desse jeito, é melhor não casar. Quer dizer, casou e separou. Então, se casou para separar, então não casa. Aí ele continua dizendo aqui, ó, vamos lá. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra. Jesus falou: nem todos têm condição de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos, porque nascem assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. O que significa? O que é ser eunuco? Vamos lá. O eunuco é aquela pessoa que, como disse Jesus, aqui ele foi muito específico. Ele diz aqui: alguns nascem assim, sem libido, sabe? Eles não sentem necessidade de se casar, sabe? Não tem essa necessidade de se relacionar no matrimônio. E ele consegue viver bem. Ou ela também consegue viver bem. Eu acho que você está me entendendo. Sem ter intimidade. Não tem essa necessidade. Então é um eunuco que nasceu dessa forma. Já outros, como ele diz aqui que tem eunucos, né, que nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Alguns foram castrados. Naquela época era comum pegar alguns homens e castrá-los e colocá-los no harém para que eles não tocassem nas mulheres, perderem a libido ali quando eles administrassem aquele harém. Foram feitos pelos homens dessa forma. Aí, por conta dessa situação, se tornaram eunucos. Não tem mais a necessidade fisiológica, né? Pelo sexo oposto. E aqui tem uma outra condição que Jesus fala: outros ainda se fizeram eunucos. A exemplo do apóstolo Paulo. Paulo não casou. Paulo se manteve sem contato com mulher por conta do evangelho. Jesus fala assim: se tornaram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Então Jesus ele não impôs. Quer ficar solteiro? Fique. A decisão é sua. Porque os discípulos, eles achavam que se for para casar e separar, é melhor não casar. Eu concordo. Nós temos visto hoje as pessoas banalizando o casamento. As pessoas casando, e qualquer problema separa. Qualquer dificuldade separa. Qualquer situação difícil separa. Se nós procurarmos entender, como eu falei logo no início, né, ter empatia, eu vou dizer: puxa vida, fulano
eu vou ter que olhar o lado dele, eu tenho que olhar o lado dela. Aí eu vou conseguir resolver, eu vou conseguir, sabe, conseguir contornar esse problema. Ah, pastor, mas eu não sabia disso. E eu me separei antes de conhecer esses princípios. Eu não era crente ainda. Não estou falando de pessoas que não conheciam, não têm entendimento. Tá? Não estou falando disso, mas estou falando de pessoas hoje que mesmo tendo um pouco de conhecimento, separam. Inclusive pastores, ministros, né? Nós temos visto com muita frequência e está virando uma coisa normal o divórcio. Eu fico olhando o seguinte, antigamente os casamentos duravam mais. É porque eram perfeitos? Não. É porque eles aprenderam, né? Eu lembrei até de uma história, né? De um senhor que dizia assim, ah, minha velha, estamos casados há quanto tempo? Ah, já faz muito tempo, perdi as contas, já passa dos 40 anos de casado. Aí o velho disse assim, eu faço de tudo para agradar essa mulher. Eu sei que ela gosta do miolo do pão, e eu pego o miolo e dou para ela. E como a casca. Eu não gosto da casca, mas eu como a casca e dou o miolo para ela. Aí a velhinha falou assim, e eu comi o miolo a minha vida toda. Mas eu gosto é da casca, mas eu achava que ele gostava da casca, eu deixava ele comer a casca. Quer dizer, é um entender o outro, né? Mas agora falta um pouquinho de conversa das duas partes, né? Ela achava que ele que gostava da casca, por isso que dava um miolo para ela. Mas isso é só uma brincadeira. Mas nós procuramos agradar, ou devemos procurar agradar, porque a palavra do Senhor diz que esse é o princípio para dar certo um relacionamento. É procurar olhar a outra parte. Querido, não existe um casamento perfeito nos modos que alguns idealizam, sem briga, sem discussão, sem confusão. Vai ter alguns momentos, vai ter alguns contratempos, mas dá para contornar, dá para viver bem, dá para os dois levarem, sabe, essa situação para que se resolva. E Deus com certeza vai colocar a mão. Existem situações extraordinárias, como a Bíblia diz, né, no divórcio e outras razões, né, que nós não devemos, como é que eu posso dizer, banalizar, né? Algumas situações extremas que não são adequadas para que um casamento perdure. Sabe uma coisa que eu sou contra? Violência doméstica. Não pode separar, não. Não, violência eu acho que é uma traição. Você violentar a pessoa que você ama, não. Isso aí não é passível de aceitação, não. Eu acredito no perdão, sim. Eu acredito na misericórdia, sim. Eu acredito que o homem pode mudar, sim. Eu acredito que o casamento pode ser restaurado, sim. Deus, ele quer. A gente vê isso. Nós vimos que o divórcio foi dado por carta por Moisés por conta da dureza do coração do homem. Mas Jesus disse que não foi desde o início assim. Eu até falei o seguinte, com relação a algumas pessoas que se uniram por circunstâncias, né, meio que duvidosas. Mas a partir do momento que houve essa união, houve a permissão de Deus para que mesmo o casal incrédulo viesse se unir. E antes eu pensava, até um tempo atrás eu achava, não, fulano uniu, será que foi Deus que uniu? Peraí, irmão, se entrou no casamento, se entrou nessa união de viverem felizes, viverem bem, Deus permitiu, houve essa união. Eu não pensava dessa forma, eu não pensava desse jeito. Mas não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz, é o que a palavra do Senhor nos diz. Gente, em outro momento a gente continua trazendo mais revelação nesse sentido. Eu espero, não sou dono da verdade, tá? Mas eu trouxe um pouquinho do que a palavra está tentando nos mostrar, tá certo? Então que Deus abençoe, até a próxima oportunidade. E não esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. A paz.